Olá meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. Nesse quinto vídeo nós vamos fazer agora essa peça que é um eixinho deslizante, né, que se desliza sobre aquele disco de metal que tem o rabo de andorinha. E nós vamos esculpir ele a partir de um taruguinho de aço prata, né? Então aqui ó, a gente pode ver uma vista da seção do metal, seria o equivalente a gente olhar a peça por esse ângulo. E nós vamos colocar ele no torno e nós vamos fresar os lados, né? Nós vamos desgastar esta parte e esses cantos e depois nós vamos tornear o eixinho. Então vai ser uma peça única. E aí a gente pode temperar o aço, porque eu quero um metal duro e resistente, né? Porque é ele que vai mover o nosso sistema Scott Yoke. Vamos lá então. Bom, eu montei aqui o meu acessório na minha mesa de usinagens do torno. E ele está montado para fazer usinagens no sentido transversal. Então eu montei aqui na placa do torno uma barrinha de aço prata e vai ser ela que nós vamos usinar para fazer aquela peça que eu mostrei para vocês agora de pouco. É importante notar que eu coloquei aqui minha placa em 0 graus e nós vamos ter que usar esses ângulos aqui para fazer esse tipo de usinagem aqui na nossa barra de aço prata. Bom, então, primeira usinagem 0 graus. Nós temos que usinar essa face, tem que ter pelo menos 31 milímetros de comprimento. Pronto, está feita a primeira face, está usinada. E deixa eu mostrar para vocês aqui como ficou. Ó. E agora nós temos que girar a peça, né, e usinar os dois lados. Bem, nós terminamos agora de usinar todo esse metal aqui. Então essa face daqui já está feita, né? O que nós temos que fazer agora é girar a nossa peça que está lá no torno 120 graus, que é 90, certo? E mais 30. Que assim a gente vai estar com a nossa peça alinhada no torno para fazer a usinagem dessa face aqui do rabo de andorinha. Então nós usinamos todo esse lado aqui e depois nós temos que girar a peça 120 graus para o outro lado para usinar esse lado aqui do rabo de andorinha. Para virar a nossa peça, eu vou usar aqui a minha escala da placa do torno, que agora ela está marcando 0 graus, e eu vou virar 120 graus para um dos lados. E é mais ou menos, deixa eu colocar com precisão aqui, aí, 120 graus para um dos lados. E agora nós estamos com a peça alinhada para usinar uma das faces do nosso rabo de andorinha. Pronto, meus amigos, está feito aqui a segunda face. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Vou afastar o carro aqui. E por aqui dá para ver melhor. Ó, tá vendo? Agora é só fazer a mesma coisa, né, na outra face. Vamos usinar a outra face, essa aqui já está pronta. Então eu vou voltar ele para 0, que é aquela primeiro ângulo que a gente fez a usinagem. Voltei para 0. E agora eu vou 120 graus para o outro lado. Então vamos lá. 90. Um pouquinho. Aí, 120 graus. Então agora a gente pode fazer a usinagem da última face, que é esse lado daqui, né? E aí depois a gente pode cortar a peça e tirá-la daqui do torno, para fazer a usinagem do pino. Vamos lá para a última face então.
Pronto, vamos experimentar, ver se a peça se encaixa. Bom, meus amigos, ela tem que se encaixar, esse aqui é o rabo de andorinha, né? Ela tem que se encaixar aqui, vamos ver se ela já está na medida certa. Eu estou dando vários passos finos, olha lá, agora tá beleza, tá vendo? Está se encaixando muito bem. Então eu já posso cortar a peça. Bom, eu virei a peça só para vocês verem como é que está se encaixando, né? Aqui está o nosso rabo de andorinha e ela tem que se encaixar aqui, tá vendo? Ó, ela está se encaixando bem, está deslizando bem e agora é só a gente usinar essa parte de cima aqui, né? Nós vamos fazer um pino integral na peça, vai ficar uma peça única. Bom, aqui tá as partes que a gente já usinou, né? Nós usinamos essa parte aqui, a parte lateral, e agora nós temos que fazer o pino. Antes de tirar a peça lá da placa do torno, eu vou aproveitar e já vou fazer esses dois furos aqui com rosca para colocar esses dois parafusos M4. Bom, vamos furar a peça então. Passando uma broca de 3 mm, para depois fazer rosca naquele parafuso M4. Bom, está feito o primeiro furo, agora vamos fazer o segundo. Já posicionei a broca para fazer o segundo furo. E vamos lá então. Pronto, está feito o segundo furo. Agora é só a gente fazer a rosca nos dois. E aí depois a gente pode partir para fazer o pino. Bem, eu tirei a nossa barrinha lá da placa do torno. Montei aqui na minha mesa de usinagens e nós vamos fresar aqui essa parte aqui, deixar só a região onde a gente vai fazer o pino. Então nós vamos usinar uma parte da frente, deixar uma parte do pino e vamos usinar a parte de trás. E depois a gente corta ela. O que eu estou fazendo aqui, eu coloquei o relógio apalpador para a gente poder fazer um alinhamento aqui da parte inferior para ver se ela está nivelada. Por esse ângulo dá para ter uma ideia melhor, né? Tá vendo? O relógio apalpador está tocando na parte inferior ali da nossa peça e quando eu avanço a mesa, eu posso verificar, tá vendo? O relógio apalpador toca toda a parte inferior. E com isso eu posso olhar o relógio apalpador e ver se ela está nivelada na parte inferior da peça. Veja que enquanto eu movo a peça, né, o relógio apalpador praticamente não se move. Isso me garante que eu estou com uma peça bem alinhada na parte inferior. Então eu posso usinar a parte de cima, que eu sei que ela vai ficar no mesmo nível da parte inferior. Vamos usinar então a parte de cima. Pronto, está feito aqui já o nosso rebaixo desse lado. Agora nós vamos levar a fresa para o outro lado e deixar só um espaço para fazer o pino. Posicionei já a fresa para o outro lado, deixei um espaço para a gente poder usinar o pino depois. E vamos usinar toda aquela lateral. Pronto, meus amigos, está feita a usinagem da nossa peça.
E agora, o que nós temos que fazer é a rosca nesses dois furos e depois cortar ela, né, tirar ela daqui e levar para o torno para fazer a usinagem desse pino. Então esse pino que está triangular, nós temos que transformar ele num pino cilíndrico, conforme aqueles desenhos que eu já mostrei para vocês. Eu cortei a peça lá do nosso tarugo de aço prata, montei ela aqui nesse conjunto aqui nosso de engrenagem e o sistema de rabo de andorinha, e fui centrando ela aqui, fui ajustando ela na posição, e já fiz a rosca nos dois parafusinhos e apertei os dois parafusos até deixar esse taruguinho aqui bem centrado, bem no meio. Então agora nós vamos usinar esse taruguinho até ele ficar um cilindro perfeito. Eu estou usinando bem devagar, dando passos finos, para não esforçar muito esse sistema de rabo de andorinha. Porque a peça ainda não foi temperada, né? Então, depois que eu temperar essa peça, ela vai ficar muito forte. Mas por enquanto eu não estou querendo exagerar no esforço aqui. Estou dando passes de meio e meio milímetro e indo com cuidado. Eu estou dando já o passo final. E aí depois tem que corrigir o comprimento, que ele está muito comprido. Agora eu estou ajustando o comprimento do pino, que ele tem que ficar com 5,5 mm. Estou faceando a peça, a parte lateral. Bom, agora nós vamos fazer um rasgo aqui para colocar um anel elástico. E ele tem uma profundidade de 0,7 mm e a largura também é 0,7 milímetros. Então é bem estreitinho, porque o anel elástico é pequeno. Então vamos devagarzinho. Um serviço delicado, né? Aqui com paciência. Mais um pouquinho de óleo. E pronto. Tá feito. Bom, o que nós temos que fazer agora é usinar aqui essa lateral da nossa peça e aquela lateral. Eu retirei o conjunto lá do torno, né? E eu quero deixar essa lateral e aquela com um raio, o mesmo raio dessa nossa peça aqui que tem o rabo de andorinha, né? Onde está a engrenagem fixada. E para fazer isso, eu vou retirar a peça daqui do conjunto e vou prender ela aqui na minha mesa rotativa. Essa mesa rotativa, eu já mostrei ela em outros vídeos, né? Eu montei ela sobre a minha mesa de usinagem do torno, fixei ela, e a primeira coisa que nós temos que fazer é uma centragem dela em relação ao meu eixo vertical do eixo Z. Para fazer isso, eu montei aqui o relógio apalpador no mandril e eu posso girar o relógio apalpador, tá vendo? Para todos os lados. E com isso eu posso medir nesse eixo aqui central da minha mesa de usinagens se o nosso ponteiro está em zero em qualquer ângulo. Então se eu giro o relógio apalpador para todos os ângulos, esse ponteiro tem que ficar sempre em zero. Se estiver sempre em zero, significa que está bem centrado. Veja que o relógio apalpador está tocando a parte traseira do pino central, né? E o relógio apalpador mostra zero para a gente. Agora eu posso girar a nossa peça. Ou melhor, girar o relógio apalpador. E veja que o relógio apalpador continua mostrando zero, né? Então, vamos continuar girando. Aqui a parte frontal. E o nosso relógio apalpador mostra zero. E agora para o outro lado. A gente gira até o outro lado e o nosso relógio apalpador mostra zero, tá vendo? Então, isso significa que eu estou com o meu eixo vertical muito bem centrado com a nossa mesa rotativa. A nossa peça aqui que tem o rabo de andorinha tem um diâmetro de 42 milímetros, então raio de 21, né, que é o raio que eu quero colocar lá nos dois lados da minha peça. Para fazer isso, eu tenho que deslocar
o centro da mesa rotativa, então 21 milímetros, que é o raio aqui da nossa peça, e mais o raio da fresa que eu for usar. A minha fresa tem 6 milímetros de diâmetro, então 21, que é do raio daqui, com mais 3 milímetros, que é o raio da fresa, então dá 24 milímetros. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou deslocar ela aqui. Eu estou olhando agora a minha indicação do meu eixo. E vou deslocar 24 milímetros. Ok, 24 milímetros certinho. Agora eu posso colocar a fresa, né? E eu sei que com certeza é só fixar a minha peça e eu sei que com certeza eu vou usinar ela com o raio correto de 21 milímetros. Bom, eu prendi já a peça aqui na posição correta e agora vamos usinar aquele raio então de 21 milímetros da peça. Eu vou girando a mesa rotativa. Agora a gente está no outro lado. Agora abaixa um pouquinho. E assim vai. Pronto, meus amigos. Está feita a usinagem aqui de um dos lados. Essa mesa rotativa é muito prática, né? Muito bom, aí que bacana que você pode fazer umas usinagens bem interessantes. Bom, agora eu troquei a fresa e eu coloquei uma fresa cônica para fazer um chanfro aqui nesse canto superior. Então vamos lá. Pronto, está feito o nosso chanfro. Agora eu vou soltar a peça daí, virar ela, né, e fazer a mesma coisa do outro lado. E está feita a nossa peça. Aí. Eu montei ela de novo aqui no nosso rabo de andorinha, para vocês verem como ela fica, né? E agora é só para fazer uma regulagem, né? Quando você quiser fazer a regulagem do curso do Scott Yoke, é só soltar esses dois parafusos, ela fica solta, tá vendo? E você pode regular o curso que você quiser no Scott Yoke e apertar novamente os parafusos. Aí os parafusos forçam essa peça a subir, se pressionando contra o rabo de andorinha e ela não se mexe, fica fixa no lugar. Se quiser regular, é só soltar os parafusos e colocar numa nova posição e apertar novamente. E aqui, né, a usinagem aqui dos dois cantos, tá vendo? Ela fica bem redondinha, ficou no mesmo ângulo do mesmo raio da peça do rabo de andorinha. Então, mesmo que você leve ela até o fim do curso, ela continua curvada e ficou muito bom. Bom, agora que a nossa peça está pronta, eu vou fazer o tratamento térmico completo dessa peça, que é uma peça importante, né? Todo o esforço vai em cima dela. Então, são 3 fases para o aço prata, né? Eu vou fazer primeiro alívio de tensões, porque a gente usinou o aço em seções diferentes, tá vendo? Tem uma parte cilíndrica, a parte chata, isso cria muitas tensões no metal. Então, primeira fase, alívio de tensões. A segunda fase é a têmpera, então nós vamos endurecer o metal, deixar ele bem duro. E a terceira fase é o revenimento, que a gente evita as trincas e vai deixar o material muito bom, resistente e sem problemas de trincar. Eu vou usar aqui meu forno para tratamento térmico de metais e nós vamos pegar a nossa peça. Lá dentro eu coloquei uma latinha com ácido bórico, que é para evitar a oxidação do nosso metal. E nós vamos fazer o ciclo primeiro, ciclo de tratamento térmico, que é alívio de tensões. Eu cobri todo o metal com ácido bórico, isso vai evitar a oxidação. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o ciclo térmico do alívio de tensões. Bom, esse aqui é o programa que eu uso, né, no meu computador, o programa que eu fiz para controlar o meu forno. E esse aqui é o ciclo térmico do aço prata, que nós vamos usar para alívio de tensões. Cada metal existe um ciclo térmico próprio, né, o ideal para se fazer
a têmpera, o alívio de tensões, o revenimento. Você tem que fazer uma pesquisa dependendo do tipo de aço que você vai usar. Eu resolvi usar o aço prata, porque é um aço de alto carbono, muito utilizado para se fazer ferramentas, alargadores, punções, machos, né? E eu quis fazer com esse aço porque ele é muito resistente. E esse aqui é o ciclo térmico que eu vou fazer para fazer o alívio de tensões, é o primeiro ciclo. Então nós vamos aquecer lentamente o metal até 660 graus, manter ele por 2 horas e depois vamos esfriar lentamente dentro do forno até chegar a 150 graus. E aí a gente pode retirar ele do forno e deixar ao ar livre até chegar na temperatura ambiente. Bom, meus amigos, ele já está mantendo aqui a temperatura de 660 graus já há um bom tempo. Falta só uns 15 minutos aqui para completar o ciclo de alívio de tensões de 2 horas, né? E já ele vai começar a esfriar a temperatura dentro do forno. E depois que ele concluir o tempo, a gente pode passar para a próxima etapa, que é a têmpera da nossa peça. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Ele está lá a 660 graus, está lá a nossa peça. E daqui a pouquinho ele termina o ciclo de alívio de tensões. Bom, já terminou o ciclo, a peça já esfriou, né, o forno já está frio. Eu coloquei ele novamente lá dentro com mais um pouco de ácido bórico dentro do nosso forno. E agora nós vamos fazer a têmpera. Bem, para a gente poder fazer a têmpera do aço prata, nós vamos usar este ciclo aqui, né? Então, para o aço prata, a gente vai aquecer lentamente o forno até 600 graus, ficar meia hora. Depois a gente continua aquecendo até chegar em 800 graus, permanece lá em 1 hora. E aí a gente retira rapidamente a peça de dentro do forno e mergulha ela em óleo. Eu uso óleo de canola. Pode ser usado água? Pode, porém a água ela dá um choque térmico bem mais forte. E então você endurece mais ainda a sua peça. Quando a peça tem uma seção homogênea, né, por exemplo um cilindro, você não corre muito risco. Mas essa peça que nós estamos fazendo, né, ela tem aquela seção chata e tem aquele pininho, né, cilíndrico. Então você tem uma grande variação de seções. Então corre o risco de a gente trincar a peça. Então, para evitar isso, nós vamos dar um choque térmico mais suave com o óleo e a gente vai ter um metal bem duro e depois a gente faz o revenimento. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, ó. Ela está a 800 graus lá agora. Eu quero mostrar para vocês, ó, a temperatura já atingiu o topo, tá vendo? E nós já estamos lá com a temperatura máxima, já faz umas 3 horas mais ou menos que nós estamos com o ciclo, 3 horas e meia. E mais uns 20 minutos, meia hora, a gente vai poder tirar a peça e mergulhar em óleo. Bom, esse aqui é o meu reservatório de óleo que eu uso para temperar metais. Ele está cheio com óleo de canola e o óleo está a 65 graus, que é uma temperatura ideal do óleo para a gente fazer a têmpera. Bom, chegou já na hora de a gente temperar a nossa peça, já está a 800 graus, 1 hora. Vamos abrir rapidinho e mergulhar a peça em óleo. Vamos lá. Está muito quente. Vamos lá, rapidinho. O óleo está a 65 graus. E agora a peça está extremamente dura. E é só revenir. Bom, aqui está a nossa peça, já está temperada. Então agora ela está extremamente dura. E vamos agora para parte do revenimento. Então eu vou colocar ela novamente no forno e vamos revenir essa peça. Esse aqui é o ciclo térmico para se fazer o revenimento do aço prata. Então nós vamos aquecer lentamente até 255 graus. Vamos manter por 2 horas e depois a gente pode retirar a peça de dentro do forno e deixar esfriar ao ar livre, num lugar sem vento, né? O revenimento é muito importante, porque se você só tempera a peça, ela fica muito dura e ela pode quebrar, até se você derrubar no chão ela pode quebrar, de tão dura que ela está. E o revenimento você faz um alívio das tensões, ela perde um pouquinho da dureza, então em vez de 60 rocos ela pode cair para 58, alguma coisa assim. Mas você evita o problema de ter trincas e você deixa o material com a resistência que você precisa. Quanto mais alta a sua temperatura aqui no revenimento, menos dura a peça fica e mais resistente. Então é uma escolha, né? Qual a temperatura que você quer deixar aqui no revenimento depende da aplicação. Então, por exemplo, a machos, alargadores, normalmente você faz um revenimento a 220 graus,
por aí. Como a nossa peça vai ser feita para resistência, que é um eixo, né, e vai segurar toda aquela parte do esforço, não é uma ferramenta de corte e também nenhum punção. Então eu escolhi uma temperatura mais alta, que é 255 graus, normalmente usada para se fazer eixos com aço prata. Cada metal tem a sua característica, você tem que pesquisar, certo? Bom, o revenimento está concluído, já se passaram as 2 horas do revenimento. Eu vou abrir o nosso forno, vou tirar a peça lá de dentro. Tá quente ainda. Vou deixar ela aqui do lado. E é isso aí, meus amigos. Agora nós temos uma peça revenida, sem o risco de ter trincos, né? E com uma ótima resistência para ser usada lá na nossa rasqueteadeira elétrica. E agora que nós terminamos a nossa peça daqui, nós vamos fazer a próxima peça, que é esse anel de aço, também feito em aço prata. E ele vai ser colocado em volta desse pino, né, que a gente acabou de usinar aqui. E ele vai servir como uma bucha. Vai ficar rodando em volta desse pino e em contato com aquele sistema Scotch Yoke. Vamos lá fazer ele então. É uma peça simples, né? Fácil de ser feita. É só uma bucha de aço. Apesar de que nós também vamos temperar ela. Ela tem que ficar bem dura também, né? Ela vai sofrer bastante atrito lá, apesar de ficar imersa na graxa. Mas é uma peça simples de ser feita. Bom, eu estou dando já o passo final. Nós já estamos chegando em 8 mm de diâmetro. E depois a gente vai começar a fazer o furo interno, que vai ser de 5 mm para se encaixar naquele pino lá do rabo de andorinha. Ok, vamos para o furo agora. A gente passa uma broca de centragem para começar. Agora a gente passa uma broca de 4 mm. O furo final tem que ter 5, né? Então a gente vai chegar em 5 usando bits. O comprimento total dessa peça é de 3,5 mm. Bom, e agora a gente vai passar o bits para chegar no diâmetro final do furo, né? Que é 5 mm. Vamos começar. Pronto, tá feito. Agora é só a gente cortar a peça e temperar ela. Bom, meus amigos, tá aqui a nossa peça, pronta. Ela vai encaixada aqui, tá? E entra justinha, porém ela pode girar livremente. E em seguida, a gente simplesmente coloca o nosso anel elástico, tá vendo? Que vai encaixado naquele canalzinho que a gente usinou aqui, bem na ponta. Meus amigos, eu vou encerrando o vídeo por aqui, que já está ficando um pouco longo. Essa nossa peça aqui, realmente ela deu um pouco de trabalho, mas ficou muito boa, né? No próximo vídeo, nós vamos começar a construção do sistema Scotch Yoke e também o suporte dele, né? E eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, obrigado pelo seu tempo. E Newton Polidoro se despede por aqui. Até a próxima, meus amigos.